todo mundo animadíssimo, com foco em uma revisão ultra mega especial e cheia de energia positiva, com base naquilo que a FGV mais cobra. Então, nós vamos fazer muitas questões, nós vamos revisar paralelismo sintático, carga relacional de preposição, nós vamos revisar premissa, argumento, né, que são coisas, raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, que são coisas que a FGV especificamente cobra na interpretação de texto. Ô Flávia, mas essa banca não tem mais o que fazer, não? Não dá para ela cobrar uma questão de vocabulário, uma questão de crase, uma questão de regência? Ela também cobra esses conteúdos mais convencionais, gente. O problema é que eles caem aleatoriamente, ou seja, não dá para eu dizer para você, por exemplo, que toda prova da FGV tem uma questão de crase. Isso não dá. Mas dá para eu dizer para você que toda prova da FGV tem uma questão de estrutura argumentativa, como o argumento foi formulado. E que grande parte das provas da FGV tem uma questão de carga semântica de preposição. Grande parte das provas da FGV tem uma questão de intertextualidade, que vai requerer do candidato conhecimento de mundo. Se você não tiver esse conhecimento, realmente você não faz, meu bem. Ah, eu não sabia que Getúlio Vargas falou assim, saio da vida para entrar na história. Pois é, aí você vai errar a questão, eu não tenho como corrigir isso sem ser te explicando que no caso da FGV, o aluno precisa ter um repertório sociocultural também para fazer a prova. Essa que é a verdade, precisa, gente. Ele tem que ter lógica, coerência, ele tem que ter um pouco mais de maturidade, dinamismo aí para essa prova, e não é uma prova simples. Ah, isso quer dizer que é impossível? Não, você vai dar conta, você está estudando, você está aqui acompanhando as aulas, você está estruturando conteúdos que são mais pertinentes à prova da FGV, você sabe que ela vai transitar entre o exótico e o regular, então você já domina o regular muito bem. O que é dominar o regular muito bem? O aluno, logicamente, não vai errar uma questão de tipos de linguagem, conotação e denotação, não vai errar uma questão de figura de linguagem, não vai ficar inventando coisa que não está escrita no texto, né? Ele vai ler ali com, vamos dizer assim, uma estrutura mais hermética daquilo que é necessário para poder fazer uma boa compreensão ali das informações textuais, beleza? Então, bora fazer um mapa da prova da FGV para a gente começar a corrigir as questões, tá? Nosso mapa da prova, nós estamos pegando aqui a nossa querida e amada FGV, que vai, obviamente, enfocar ali assuntos textuais. Então, a base da prova é a interpretação de texto. Nem adianta, gente. A gente tem uma ênfase para textos o quê? Menores. Não quer dizer que ela vai cobrar só textos menores, tá? Então, ela tem uma ênfase para textos menores e aí vai trabalhar em termos, né, de interpretação desses conteúdos. O que ela vai cobrar mais, tá? Então, ênfase, paralelismo sintático, conectores, carga semântica de preposição, uso de preposição, esse uso de preposição, né? Se uma preposição é relacional, como que é que essa preposição estará dentro do texto, tá? Então, uso da preposição mesmo. Nesse caso, ela cobra também complemento nominal e adjunto adnominal. São comuns questões de complemento versus o que? Adjunto. Tipos de linguagem. Recursos expressivos, ironia, opinião do autor, todos, né?
Aí, ó, ela cobra, gente, lógica do pensamento mesmo. Então, ela cobra indução versus dedução. Ela cobra, então, por consequência, esses elementos aqui, ó, premissa, conclusão e argumento, porque o argumento, no caso da lógica, né, é o conjunto formado por uma ou várias premissas e a sua, o quê? Conclusão. Então, ela cobra isso aqui, indução versus o quê? Dedução. Além disso, conteúdos regulares, questões de vocabulário, emprego de palavras onde, aonde, em vez de, ao invés de, né? Ela tem várias palavras aí, de encontro, ao encontro, que onde, aonde, em vez de, ao invés de, ao encontro, de encontro a, se não junto, se não separado. Quer ver outro emprego de palavras que ela gosta muito? Mais e maior, para mais informação, em vez de maiores informações, né? Então, o certo é mais informações, então ela trabalha isso aqui. Mais outras, claro, que eu só estou pegando algumas para você ter uma ideia do que eu estou falando. E além desses conteúdos, que são mais exóticos para a maioria dos candidatos, tá? A FGV ainda vai cobrar os conteúdos convencionais, mais matérias regulares. Alternadas. O que quer dizer isso? Cada prova vem uma coisa. Essas matérias regulares alternadas, eu estou falando de crase, regência, colocação pronominal, pontuação, por exemplo, é um assunto que ela gosta muito, concordância. Pode cair alguma coisa de função sintática, é menos comum, mas pode cair. Então, ela ainda vai trabalhar esses conteúdos mais regulares. Então, fizemos aqui um mapa da prova, a gente tem que dar ênfase em muita coisa. O problema de uma prova, assim, é que vai requerer muito treino, porque, nem sempre cai crase, mas eu tenho que estudar. Nem sempre cai concordância, eu tenho que estudar do mesmo jeito, porque uma questão salva a sua vida, né? Paralelismo sintático, sempre tem, então a obrigação nem é de estudar, é de dominar esse conteúdo. Eu preciso realmente saber em profundidade como é que eu estruturo uma questão de paralelismo. Emprego de palavras, onde, aonde, mais informações ou maiores informações, o certo é mais, já vou começar com isso daqui, né? Em vez de, ao invés de, essas palavras que a FGV tem o hábito de cobrar, você tem que dominar, meu filho, não existe outra opção, beleza? Então, passamos por isso aqui, vamos para a prova da FGV. Então, aqui nós vamos fazer essa prova, essa é uma prova super recente, é de agosto de 2021, então isso já dá para a gente perceber a tendência da banca, né, neste momento. E aí agora, gente, com muito foco em interpretação de texto, nós vamos fazer diversas questões dessa base mais interpretativa mesmo, tá? Então, trouxe vários textos aqui para a gente treinar por questões. Nosso primeiro texto traz o seguinte: o tribunal do júri. São pagos todos os que compõem o tribunal do júri. Para começo de conversa, eu faço uma afirmação, né? Afirmação geral. O presidente, o procurador da justiça, os advogados, os porteiros, possivelmente as testemunhas, não deveriam ser, né, gente? Vamos analisar a realidade. Que é uma testemunha comprada, né? Só para a gente interpretar isso aqui que a gente tem que fazer. Aí, ó, a que título? Só os jurados, então a gente vai trabalhar aqui com a noção de exceção. A que título? Só os jurados que deixam seus negócios, então quer dizer, largam o que eles têm a fazer, né? Suas próprias tarefas
em benefício do Estado, né? Hão de trabalhar de graça. Então, o texto do Machado de Assis lá, por que essas pessoas hão de trabalhar de graça? Gente, interpretar é um exercício de fragmentar o texto, tal como eu fiz aqui. Eu sei que às vezes para o aluno é cansativo esse desdobramento das informações, mas é a única forma exitosa, e aí exitosa de êxito, né? Esse êxito aí com E mesmo e X, é a única forma exitosa de alcançarmos a resposta. E é por isso que a gente precisa fazer desse modo, tá? Então eu tenho lá assim, ó, na frase 1, Machado de Assis questiona o fato de os jurados trabalharem de graça no tribunal do júri. Como argumento de defesa de sua ideia, só não se vale de. Então, essa questão é uma questão de recurso expressivo, né? O que ele não usa? Então, eu quero todos os recursos que ele usou, exceto queremos o errado. Bom, mostra-os, que é, no caso, os jurados, né, como uma exceção à regra. É verdade. Onde é que está essa parte de exceção à regra? Ó, a que título? Só os jurados. Então, aqui, ó, eu consigo identificar a letra A dentro do texto. E é isso que é importante, é a gente passar a identificar dentro do texto as nossas respostas, né? Então, mostra-os como uma exceção à regra. Realiza comparações entre os componentes do tribunal. O presidente, o procurador da justiça, os advogados, os porteiros, possivelmente as testemunhas, exceto os jurados. Então, ele realiza essas comparações, né, a partir dos exemplos. Melhor palavra seria exemplifica, mas ele compara com os exemplos, que ele mostra que uns recebem, os outros não. Apela para a necessidade de pagamento do serviço prestado. Sim, por que eles hão de trabalhar de graça? Então, na verdade, essa é a mensagem principal do texto, né? Essa aqui é a principal mensagem do texto. Indica a possibilidade de prejuízo. Possibilidade, ele não está afirmando, não. Onde é que está essa possibilidade de prejuízo? Está aqui na letra D, ó, que deixam seus negócios, então eles podem ser prejudicados na medida em que deixam seus próprios o quê? Negócios. Então, os jurados que deixam seus negócios hão de trabalhar de graça, então existe ali a possibilidade de eles serem o quê? Prejudicados, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu também tenho uma alternativa correta, ó. Comprova a injustiça por contrariar uma exigência legal. Bom, ele mostra uma injustiça, comprova não, mostra, né? Aponta uma injustiça. Só que no texto não fala que é uma exigência legal. Na verdade, ele começa falando que todos são pagos. Mas ele não fala que a lei determina que todos são pagos. Aí o aluno extrapolando o texto, de acordo com o Código Penal brasileiro, no tribunal do júri todos são o quê? Pagos. Não está escrito isso aqui. Então a gente tem que ler, gente, no limite do texto. E o texto não traz essa informação. Logo, a nossa afirmativa errada é a letra E. Ele apresenta a injustiça, ok? E a injustiça é na comparação entre os elementos do tribunal de júri, mostrando que todos são pagos, exceto os jurados, beleza? E ele apresenta que, inclusive, as testemunhas, ocasionalmente, são pagas. Então, ele apresenta como é que eu posso dizer assim, um conjunto, um repertório argumentativo, apontando para a injustiça. Mas ele não fala que essa injustiça é um desrespeito à lei, porque aí é diferente, né? A injustiça é um juízo pessoal e não necessariamente um desrespeito que à lei, beleza? Ilegalidade e injustiça são coisas diferentes, né? Igual a imoralidade. Então, nesse caso aqui, ó, a exigência legal não aparece no texto. Em momento algum, a gente tem aqui um argumento de autoridade mostrando algo que remeta ao ambiente jurídico, ok? Então, isso aqui não aparece. Vamos à questão 2. Nesse pensamento de Machado de Assis, há um segmento de claro valor irônico.
Ó, se eu voltar aqui, fica evidente qual que é o segmento de valor irônico. Isso aqui, ó. Todo mundo é pago. O presidente, procurador da justiça, advogados, porteiros. Possivelmente as testemunhas. Só que as testemunhas não deveriam ser pagas. Porque, uma vez sendo testemunhas pagas, nós estamos falando de testemunhas compradas. Ou seja, de testemunhas dispostas a mentir em uma ação judicial. Então, essa é a ironia do Machado de Assis. Ô, gente, e tem um livro especialmente do Machado de Assis que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para indicar para vocês, que é Papéis Avulsos. É muito bom. E ele fala exatamente sobre esse tipo de coisa, né? Saber demais, às vezes, prejudica porque o aluno interpreta a lei e não a vida, né? Não o texto. Bom, então, neste caso aqui, ó, o que a gente vai ter? Não pode ter exigência legal, porque o texto não traz isso. E no caso aqui, o valor irônico é o fato de as testemunhas serem ocasionalmente compradas, né? Então, ó, são pagos todos os que compõem o tribunal de júri. Nada. O presidente, o procurador da justiça, os advogados, os porteiros. Nada. Possivelmente as testemunhas. Essa daqui, ó, ironia. Por que é uma ironia? Testemunhas compradas, né? Então, aqui a gente está apontando para testemunhas compradas. Só os jurados que deixam seus negócios hão de trabalhar de graça. Nada. Então, aqui é que está a nossa ironia, né? Porque, obviamente, num tribunal do júri, não se espera que exista testemunha comprada, né, gente? Então, a ironia está neste, né, cerne. Questão 3. Na argumentação de Machado de Assis, foi utilizado um processo de raciocínio. Então, beleza, eu preciso ter uma noção acerca desses processos de o quê? Raciocínio. Flávia, eu não faço nem ideia do que seria esses processos, do que seriam esses processos de raciocínio. Então, deixa eu tentar já agilizar essa lógica para vocês, tá? Então, raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo, tá? Como é que a gente vai trabalhar aqui? Dentro da lógica, a gente tem a dedução e a indução. A gente diz que, vamos dizer assim, na base da dedução, a gente parte do geral para o quê? Particular, beleza? Então, no raciocínio dedutivo, eu estou saindo do geral para o particular, beleza? E ali a gente vai ter basicamente essa lógica. Então, eu tenho lá. De cima para baixo, ou seja, do geral para o particular. Observe que lá, ó, ele saiu de todos são pagos para o particular, que era um que não era pago e deveria ser, né? A informação contida na conclusão está na premissa. Ou nas premissas, está nas primeiras informações. Se eu tiver premissas verdadeiras, a conclusão será verdadeira, mesmo se estiver falando mentira. Isso é igual ao raciocínio lógico. Então, premissas verdadeiras, a conclusão necessariamente é verdadeira. Então, o raciocínio dedutivo, ele conta com isso aqui, ó. Então, basicamente, a gente tem um raciocínio que é do geral para o particular. A informação contida na conclusão, ela já estava nas premissas. Isso quer dizer o seguinte, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também o quê? O será, beleza? Esse é o raciocínio que eu tenho aqui. Então, nesse caso aqui, o raciocínio dedutivo, ele traz uma conclusão que é necessária, que é possível, né?
a gente diz que é uma conclusão válida, beleza? Bom, no caso da indução, o que vai acontecer? A gente parte de baixo para cima. Vou dar exemplos, tá? Só para você entender. Do particular para o geral, a informação contida na conclusão não necessariamente é um desdobramento das o quê? Premissas. Não há garantia, tá? Ela é uma probabilidade. Ela é uma possibilidade dentro do conjunto, tá? Então, traz uma conclusão possível, não necessária, não válida, tá? Então, possível é uma possibilidade, não é uma verdade. Vou colocar a palavra provável, que aí é melhor para você não confundir. Né? Porque possível o menino pode encarar como real. Então, traz uma conclusão provável. E aqui traz uma conclusão que a gente considera como conclusão que válida, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu já estou resumindo essa lógica, porque a nossa questão ela traz esse tipo de linguagem. Então, obviamente, você precisaria ter essas informações aqui para entender o raciocínio, tá? Vamos analisar o que eu tenho como possibilidades. X é um quadrado. Aí, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus. Logo, a minha conclusão, a minha decorrência, né? Logo, a soma dos ângulos de X é 360 graus. Isso daqui é uma dedução. Ó. X é um quadrado, eu afirmei. A soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus, beleza? Logo, a soma dos ângulos de x é um quadrado, é 360 graus. Então, neste caso aqui, ó, eu estou exemplificando um raciocínio dedutivo, beleza? Ô Flávia, e como é que seria um raciocínio inferencial ou um raciocínio que, vamos dizer, de indução? A própria palavra indução, por isso que a gente tem induzir ao erro, por isso que é uma conclusão provável, pode não ser verdadeira. Lembre-se de induzir ao erro, né? Só para você entender que aqui é um efeito do provável. Vou fazer aqui no cantinho mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Ninguém atendeu o telefone, beleza? O telefone tocou até desligar. Você consegue até perceber que isso aqui é um desdobramento dessa daqui, né? Aí eu vou concluir assim, logo não havia
ninguém em casa. Pode ser ou pode não ser. Essa premissa é uma probabilidade, ela não é uma certeza. Pensa comigo, quando eu falo assim, logo não havia ninguém em casa, as pessoas simplesmente poderiam não ter escutado o telefone tocar, as pessoas simplesmente poderiam estar dormindo e não querer atender o telefone, as pessoas simplesmente podem ter escutado e ignorado o telefone, é cobrança, não quero atender. Então, neste caso aqui, a gente tem um raciocínio que é indutivo. Ninguém atendeu ao telefone, o telefone tocou até desligar, logo não havia ninguém em casa. Isso é uma probabilidade e isso aqui é uma certeza. Olha a diferença. Certeza e probabilidade, beleza? Então, nós estamos trabalhando nessa lógica aqui, só para você agora entender a questão que a gente vai fazer. Então, resumir aqui o que é a dedução e o que é a indução para você conseguir fazer essa questão de interpretação de texto de maneira coerente, tá? Agora a gente pode voltar à questão que você vai entender o que está acontecendo. Bom, agora a gente já sabe a teoria, olha lá, ó. A gente está falando dos processos de raciocínio. Na argumentação, Machado de Assis utiliza um processo de raciocínio. Então, o que eu vou ter que avaliar nesse processo de raciocínio? Ó, ele sai de uma afirmação geral e depois ele coloca exemplo que específico. O presidente, o procurador, os advogados. Logo, a conclusão que ele está chegando é essa daqui, ó. Logo, o que acontece, gente? Os jurados deveriam ser pagos. Se todos são pagos, logo, os jurados deveriam, eles compõem exceção, mas ele está considerando que logo os jurados deveriam ser pagos. E ele apresenta os exemplos aí que vão comprovar esse raciocínio dele, né? Então, vamos lá. Parte do geral para o particular. Ele fala que todos são pagos e traz exemplos particulares. Juiz, procurador, porteiro, tá vendo? Caracterizando o que se denomina método que dedutivo. Ó, como a gente já sabe o que é a dedução, ficou mais fácil. É essa a resposta, né? Ele faz exatamente isso. Cita um depoimento de autoridade incontestável. Não há depoimento de autoridade. Segundo fulano de tal, isso aqui não acontece. Não há citação. Se tivesse citação, tinha aspas, né? Mas tem que lembrar que aspas, né, vai marcar a citação. Não há citação. Ausência de marcas gráficas. Só para você entender que isso aqui você podia eliminar. Aspas, né, 2 pontos, travessão, e não tem argumento de autoridade. Incontestável para em seguida propor obediência a esse depoimento. Não tem depoimento nenhum, então isso aqui não. Demonstra historicamente uma verdade para mostrar o que questiona como um absurdo. Não traz um conjunto histórico, não há referência temporal no texto, sempre. Poderia ser uma referência temporal, né? Aqui, ó, olha o que é uma referência temporal. Eu falo assim, toda vez que chove, o trânsito em Belo Horizonte fica ruim. Toda vez que chove, eu fiz uma generalização temporal. Choveu em Belo Horizonte hoje, logo o trânsito está ruim, porque eu fiz uma premissa geral e ela era temporal. Então poderia trazer ali algum elemento histórico, mas não é o caso do texto, tá? Ele nem tem enfoque temporal. Indica uma situação particular, generalizando-a, o que se denomina método indutivo. Não é o caso do texto, o conceito está certo, mas não se aplica ao texto. Depois, cria uma situação absurda para opor-se a ela. Não, ele trabalha uma situação do real, né?
traz a situação da realidade. Na verdade, ele apresenta a realidade. Estão entendendo? Então, realmente, assim, ó, nem de longe eu quero dizer que é uma questão simples, mas se a gente já tivesse o conhecimento do que é a dedução e do que é a indução, a gente teria um pouco menos de dificuldade de assimilar essa questão. E outras coisas aqui são mais fáceis de a gente perceber. Não havia argumento de autoridade, porque não tem uma citação, né, uma referência dentro do texto, segundo fulano de tal, segundo Dostoiévski, de acordo com o jurista tal, conforme o Código Penal brasileiro, não tem nada disso no nosso texto. Não existe um aparato histórico desde tal época, sempre que não tem nada que faça uma referência temporal dentro do texto. E ainda, eu não estou partindo do particular para o geral, e por fim, eu não tenho aqui uma reflexão absurda, muito pelo contrário, ele faz uma leitura de cenário da realidade, beleza? Então, neste caso aqui, a gente vai ficar com a letra A, de amanhã eu vou estudar essas coisas, e vou fazer mais interpretação de texto, porque é assim que a gente aprende, tá? Errando que a gente aprende. Bom, aí eu tenho lá assim, ó, a majestosa igualdade das leis, isso aqui já é claramente uma ironia, gente, ó. A majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico como o pobre de dormir sob pontes, de mendigar nas ruas, de roubar o pão. Então, quando eu falo a majestosa igualdade das leis, né, eu estou dizendo assim, ó, ela se aplica a ricos e pobres, só que essa igualdade que está aqui é uma igualdade formal, né? E aí, na verdade, a gente deve buscar a igualdade material. Ah, então eu estou extrapolando o texto. Não, não. O texto, ele está ironizando que a lei para ricos e pobres é exatamente a mesma. Que os ricos não podem esmolar, mas os ricos não precisam. Os pobres não podem esmolar, mas eles precisam. No caso, os ricos não podem dormir em logradouros públicos, mas eles também nem querem, né? E os pobres não podem dormir em logradouros públicos, eles também não querem, mas eles precisam. Então, o que o texto aqui está fazendo, né, é uma crítica a uma igualdade formal, né, do escopo legal. E é exatamente isso que ele critica. Ele critica vamos dizer assim, um aspecto formal da lei, beleza? Que trata todos iguais. E ele trata ricos e pobres iguais, mas isso gera, né, vamos dizer assim, pelo próprio texto, um conflito mais ou menos ético. Então, esse pensamento tem a finalidade de elogiar a igualdade entre ricos e pobres. Ô, gente, esta palavra aqui mostra que é uma crítica, né? E os exemplos que ele fala, olha, vai proibir todo mundo de dormir em pontes, para quem quer isso é só o pobre, mendigar nas ruas, de roubar o pão. Então, nesse caso aqui, ele está falando basicamente que essas são necessidades dos pobres, obviamente, tá? Então, elogiar a igualdade de ricos e pobres perante a lei, não. Ironizar a pretensa igualdade de todos perante a lei, ótima. É isso que ele faz no fundo, né? Ironiza. Destacar a importância de justiça para os pobres. Ele não está falando nem de justiça, ele está falando de lei. É um pouco diferente, né? Defender a aplicação igualitária da justiça. Se fosse isso, a letra A também seria boa. Não é isso, né? Criticar a justiça por só perseguir os pobres. O texto não fala de perseguição. Então, na verdade, quando a gente faz a interpretação, ele está falando assim, a majestosa igualdade das leis serve para ricos e pobres. Ninguém pode esmolar, ninguém pode mendigar, ninguém pode roubar. Só que no caso, ele está mostrando que o rico não tem, obviamente, essa necessidade. E o pobre, por vezes, a tem. Então, ele está criticando o formalismo legal, né? Que aí é a premissa da ideia da igualdade material, que surgiu lá na Revolução Francesa também. E aí a gente pode pensar que o nosso conhecimento, vamos dizer assim, social, não é que ele vai ser usado para interpretar texto, não, porque isso não funciona. Mas ele nos dá a condição de ler mais e melhor, né? A gente lê mais sobre o texto, né? A gente entende mais. Bom, beleza? Aí vamos para a questão de número 5, que é sobre paralelismo sintático. Gente, existem várias formas de paralelismo e eu tô adorando essas questões assim, porque
Às vezes você pega uma questão de paralelismo que ela tem a mesma frase e a gente pergunta qual que seguiu o paralelismo. E no caso aqui a gente tem frases variadas, então a gente vai ter que analisar 5 vezes a estrutura de paralelismo. Só que antes de a gente fazer a questão, eu prefiro trabalhar com vocês uma revisão desse aspecto do paralelismo para você se sentir mais confortável e eu vou mostrando todas as possibilidades aqui, tá? Então aqui, ó, vou dar um exemplo. A gente vai fazer um pensando basicamente e eu vou arrumando as frases para você interpretar melhor a lógica do paralelismo. O que é o paralelismo, Flávia? Trata-se da harmonia sintática de estruturas no mesmo período, tá? Em termos diferentes, períodos diferentes, não há necessidade, tá? Então, vamos dar exemplos assim, ó. Aqui eu estou colocando exemplos que vai ser o jeito melhor para você pensar, tá? Estou colocando bem variados, beleza? Então, nós vamos analisar todas essas frases, gastando um tempinho escrevendo aqui, mas não tem jeito, porque
eu vou dar outros exemplos além do da questão, então você vai fazer 5 aqui, e aqui eu coloquei uma certa, 4 erradas. E lá na questão é o contrário, a gente só tem uma errada, então a gente não vai conseguir trabalhar as variações de paralelismo. E aqui eu vou conseguir. Trata-se da harmonia sintática de estruturas. Então eu estou olhando várias coisas, ó, uso de artigo, tipo de oração, tipo de passiva, nome versus verbo, né? Nominalização, crase, que também entra em questão de paralelismo. Então, estou olhando várias coisas. Olha aqui, ó. O Brasil e Estados Unidos disputam o mercado. O Brasil e os Estados Unidos. Eu posso fazer os dois com ou os dois sem, que aí eu vou colocando assim, eu corrijo assim ou, porque o paralelismo é harmonia, eu posso harmonizar tirando os dois. Brasil e Estados Unidos, sujeito composto, né, disputam o mercado. Então eu nunca vou ter um jeito só de fazer, na verdade, eu preciso é de uma harmonia. Eu tenho ou colocar artigo nos dois, ou os dois sem o quê? Artigo. O Brasil, os Estados Unidos. Ou se não, apenas Brasil e Estados Unidos. Os dois com, ou os dois o quê? Sem. Bom, aí depois a gente tem o seguinte. É importante sonhar muito e a conquista de uma vida boa. Olha o que está acontecendo. Aqui eu tenho um verbo que é sonhar. E aqui eu tenho um nome, ó. Isso aqui, ó, nome versus verbo. Tá errada essa estrutura. Então, eu tenho como consertar de dois jeitos, tá? Então, eu falo assim, ó. É importante o sonho, aí em vez do muito, intenso, e a conquista de uma vida boa. Eu posso consertar do jeito que eu quiser. Então, eu vou colocar assim, ó. É importante, por exemplo, vou trocar o sonho intenso e a conquista, dois nomes, tá certo? E a conquista de uma vida boa, nome com nome, sonho e conquista. Eu tive que adaptar a frase, o paralelismo, ele é para adaptar, né? É importante o sonho intenso e a conquista. Ou, se eu quiser, eu posso manter apenas verbos. Então, eu falo assim, ó, é importante sonhar muito e conquistar uma vida boa. Estão entendendo? E eu sei que assim, o aluno tem que ter uma boa noção sintática para fazer isso, mas é uma matéria importante, né? Então, é importante sonhar muito e conquistar uma vida boa. Então, eu usei verbo, verbo, nome, nome, com artigo ou sem artigo, estão entendendo? Então, aqui, ó, com artigo, todo mundo. Sem artigo, todo mundo. Isso aqui é igual mãe, né? O que você fizer para um filho, você tem que fazer para o resto. Aqui eu usei nomes nos dois e aqui eu usei verbos nos dois. Ou tudo nome ou tudo verbo. Então, a estrutura paralelística, ela prevê essa harmonia. Uma vez que... Gente, estrutura paralelística pintou a mão de uma cor, vai pintar a outra da outra cor. Os 10 dedinhos da mão com a mesma cor de esmalte. Ô, Flávia, mas tá na moda cada unha de uma cor. Eu tô vendo isso aí. De vez em quando, eu custa mudar de cor, eu só uso rosa, vermelho e branquinho assim. Imagina... Flávia, mas eu te vi um dia com azul, fetiche do meu marido, gente. Ele me deu uma roupa e falou, não, pelo amor de Deus, pinte a unha de azul. Aí eu pintei, né? Mas nem mereceu, não. Mas enfim, pintei. Então, neste caso aqui, a gente está pensando o seguinte, os 10 dedinhos da mesma cor é a mesma coisa da estrutura paralelística. Não é para pintar uma unha de cada cor. Não é para sair com um olho rosa e o outro amarelo. Então, é para ficar harmônico. Ah, mas eu gosto de tudo colorido. Não, na sua vida real, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu tô brincando só para você entender que é ou tudo nome ou tudo verbo. Ou tudo oração reduzida ou tudo oração desenvolvida. Ou tudo voz passiva sintética ou tudo voz passiva analítica. Você tem que escolher um padrão para harmonizar. Espera-se... Aqui, ó, coloquei uma passiva, tá? Sintética. Aqui, ó.
que se resolva outra passiva sintética. Então, ó, só para você entender, eu fiz voz passiva sintética, voz passiva sintética. E que sejam analisadas as provas. Taquei uma voz passiva, o quê? Analítica. Ou eu vou tudo de analítica, ou eu vou todo de o quê? Sintética. Então, eu posso fazer tudo analítica, não tem problema. Eu posso fazer, espera-se, vamos primeiro essa versão aqui, ó. Espera-se que se resolva o caso e que se analisem, aí tem que ter um cuidado com a correção, né? Porque às vezes o erro está aqui, as provas, que as provas sejam o quê? Analisadas, beleza? Agora, é esperado, passiva, sintética, troquei para analítica agora. É esperado que o caso seja resolvido e que as provas sejam analisadas. Entenderam? Então, olha o que eu fiz. Padronizei. Tudo na voz passiva sintética, tudo na voz passiva o quê? Analítica. Eu tinha 3 orações, né? Eu padronizei essas orações para que elas estivessem estruturadas do mesmo modo. É isso que a gente está falando que é o paralelismo. A gente vai procurar uma estrutura harmônica para os termos que constituem o mesmo período, ou a mesma estrutura lógica. Bom, aí depois, não disse ser uma pessoa responsável e que poderia atuar no setor. Bom, eu tenho várias formas de manter um paralelismo. Eu tenho um ser aqui, e aqui eu tenho outros verbos diferentes, tá vendo? Eu tenho uma oração reduzida e uma desenvolvida. Eu tenho várias maneiras de padronizar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu posso nominalizar esse termo todo, ó. Não disse ser uma pessoa responsável e capaz. Aqui, ó. Que aí ficaram 2 adjetivos, responsável e capaz de atuar. Aí, ó, o atuar infinitivo com esse daqui, no setor. Isso é uma forma, tá? Mas eu posso corrigir de outra forma. Eu posso colocar assim, ó, não disse que era uma pessoa responsável e que poderia atuar no setor. Então, eu posso manter isso aqui e desenvolver essa daqui, ó. Meu espaço aqui tá meio estrangulado, mas só para... Não disse que, ó, era... Aí, ó, tá vendo? Uma pessoa responsável e eu vou até mudar o tempo verbal aqui. E que podia, para ficar tudo, para não ficar poderia, tá vendo? Era e podia. Não disse que era uma pessoa responsável e que podia atuar no setor, tá vendo? Então, neste caso aqui, o que a gente vai ter? Padronizei com orações desenvolvidas, né? Padronizei ali. Não disse que era uma pessoa responsável e que podia atuar no setor e ainda tomei o cuidado de alinhar os 2 verbos, colocando os 2 no pretérito imperfeito do indicativo, tá vendo? Então é isso que a gente está olhando. Por que eu tive que inventar essas frases aqui? Porque eu quero dar exemplos diferentes, senão chega lá na prova você não consegue mexer. Então, lá na questão que a gente vai fazer, só tem uma errada. E aí eu precisava explorar isso melhor com vocês. Aqui a gente explorou várias maneiras de consertar, tá vendo? Então, não tem jeito. Tem hora que o exemplo à mão, ele funciona bem, né? Então, olha aqui, ó. Só para você entender como é que eu fiz, tá? Infinitivo com infinitivo. Aqui, ó. Atuar com ser. Adjetivo com adjetivo. Olha como é que ficou bonito. E aqui eu coloquei era com podia, que com que, desenvolvendo as orações, tá vendo? Estruturas paralelísticas. Aqui, ó, paralelismo com essa e paralelismo com essa, ó, tá vendo? Ô, Flávia, eu vou botar todo mundo no singular. Aí não é paralelismo não, né, gente? Aí
eu não queria colocar isso não, o menino, vou botar todos os verbos no singular, em vez de analisam-se, eu vou fazer analisa-se. Aí, meu filho, não é paralelismo, aí é outra coisa, é erro de concordância mesmo, tá? Então, cuidado pra você não confundir paralelismo com delirismo, né? Porque aí o menino já, eu vou botar todo mundo no singular. Não, concordância tem que respeitar, ainda mais em se tratando de voz passiva, tá? Bom, aqui, ó, eu coloquei, nesse exemplo, sonho e conquista, nomes. Aqui, sonhar e conquistar, verbo, tá vendo? Aqui eu coloquei os dois com artigo e os dois o quê? Sem artigo. Flávia, sobrou a última ia ser a nossa resposta, porque ela já estava atendendo ao paralelismo. O rapaz concordou que poderia nos ajudar e que o faria de modo discreto. Os dois verbos estão no pretérito no futuro do pretérito do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. As duas orações são o quê? Desenvolvidas. Então, ambas desenvolvidas e estruturadas a partir do mesmo tempo verbal. Então, vamos supor, se isso aqui fosse uma questão de múltipla escolha, essa daqui é a única, o quê? Certa, se fosse uma questão de múltipla escolha, tá? E essa daqui errada, só que com aspectos diferentes. Então, quando falar em paralelismo, você está olhando tudo, crase, uso de artigo, tipo de oração. Ô Flávia, você não deu nenhum exemplinho de crase, você poderia dar? Poderia, vocês não pediram não, mas eu sou uma pessoa dada, é melhor a gente colocar um exemplo com crase, porque crase também é um raciocínio complicado. Então, vamos lá colocar um exemplo com crase, só para você entender, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, referiu-se a pessoas aqui eu coloquei só a preposição, e tá certo. Omitiu o artigo de todos os demais termos. E eu poderia colocar assim, referiu-se às pessoas, aí vai ter que ter crase, tá vendo? Aí muda a crase. Aos lugares, porque eu taquei o masculino, e às coisas. As duas estruturas estariam paralelísticas. Eu estou novamente observando. Ou eu uso só a preposição, ou eu uso artigo e preposição em todos os o quê? Termos, beleza? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura extremamente importante para você entender. Não há como fugir, isso aqui aparece e não é tão simples e a gente precisava dar muitos exemplos. Desculpa esse quadro tão embolado, mas depois se você passar limpo, né? Seu trabalho é tornar isso aqui fichas. Cada frase, cada par de frases aqui, uma ficha, tá? Emboladinho assim, só para a gente poder aproveitar o espaço, beleza? Agora nós podemos corrigir a questão. Aí você já tem uma noção do que a gente está falando. Senão fica difícil para você entender, né? Então, olha lá. Eu quero a frase que não respeita o paralelismo, tá? Na hora que eu bati o olho, eu já vi aqui, ó, é melhor prevenir os crimes do que sua punição. Eu já bati o olho e sabia que era essa, tá? Porque eu teria duas opções, mas meu olho já está treinado, né? É melhor prevenir os crimes do que puni-los. Verbo com verbo. Punir, prevenir. Cortei o R aqui, os dois estão no infinitivo, tá? Infinitivo e infinitivo. Aqui é só para retomar crimes, isso é coesão, isso não é ausência de paralelismo, não. Menino, eu não tenho que repetir crimes? Claro que não, meu filho. Paralelismo é uma coisa, breguice é outra. Repetir palavra, não tem nada a ver. Então, aqui, ó, é melhor prevenir, eu usei infinitivo, do que punir. Eu poderia colocar também, é melhor a prevenção dos crimes do que sua, aí eu posso manter esse sua, punição. Prevenção, punição. Agora eu estou começando a entender, Flávia. Prevenção, punição. Ou seja, nomes.
Padronizei assim. Prevenir, punir, verbos. Só que verbos ainda especificamente no infinitivo, porque a gente tem que se ater a isso, porque oração reduzida também quebra paralelismo quando tem desenvolvida junto, né? Então tem que usar ou duas reduzidas ou duas desenvolvidas. Olha aqui. Raspai o juiz, é tu, tá conjugado certinho. O imperativo, encontrareis o carrasco. Então, raspai é o imperativo eu formo assim, ó. Eu raspo, tu raspas, ele raspa. Nós raspamos, vós raspais. Tiro S, raspai o juiz. Encontrareis o carrasco. Tá falando assim, ó. Se tu raspares o juiz, encontrarás o carrasco. Se vós raspais o juiz, encontrareis o carrasco. Tá vendo? Então, ele tá trabalhando aqui, ó, no vós. Aqui, ó. E era mais difícil de ver. Vós raspais. No imperativo afirmativo, fica raspai vós o juiz. E vós encontrareis o carrasco. Então, padronizado no vós. Tá vendo? Cai muita coisa variada. Flávia, me dá um exemplo de ausência de paralelismo pela falta de unidade pronominal, porque é uma quebra de paralelismo também. Então, posso te dar um exemplo de quebra de paralelismo. Aqui, ó, posso te dar um exemplo simples pra caramba, ó. Preciso dizer a você que te amo. Essa frase, ela tem erro de paralelismo. Você é um pronome de tratamento de terceira pessoa, né? Ele conjuga o verbo em terceira pessoa, ele concorda com os demais. Eu não posso fazer você e ti, não. Isso aqui, ó, é quebra de paralelismo. Preciso que o ou a amo. Preciso dizer-te, aqui, ó, posso padronizar no que te amo. Beleza? Dizer-te que te amo, tá vendo? Então, terceira, padronizei tudo na terceira ou tudo na segunda, né? Então, aqui, ó. Erro. Nossa, Flávia, mas eu não ia conseguir ver que estava errada. Pois é. Aí é só estudando. Olha aqui, estuda é tu. Eu estudo, tu o quê? Estudas. Corta o S, vai ficar estuda, tu. Só que quando é estuda, tu, não pode ser sua, tem que ser tua. Então, estude com E, que sua prova estará difícil, ou estuda que tua prova estará difícil. Só pegando o mesmo exemplo que estava na prova, que é unidade ou uniformidade pronominal, e reproduzindo com outros exemplos para você, tá? Porque aí você já vai ficando mais atento. Então, essa daqui estaria errada. Essa daqui também está errada. Ah, como é que eu vou padronizar essa daqui? Estude que sua prova estará difícil, ou estuda que tua prova estará difícil. Estuda tua. Porque é estude você e estuda tu. Entenderam? Então, padroniza tudo na segunda ou tudo na terceira. Estude que sua prova estará difícil. E o acento do difícil está no lugar errado, mas foi só um lapso. Então, estude que sua prova estará difícil. Estuda que tua prova estará difícil. Estão conseguindo acompanhar? Beleza? Passemos, pois, à letra B e a gente já, então, entendeu mais exemplos de paralelismo, né? É relativamente fácil suportar a injustiça. O mais difícil é suportar a justiça.
Então, ele usou infinitivo, ó. A estrutura foi preservada. Um verbo de ligação aqui, um verbo de ligação aqui. Suportar, suportar. A estrutura foi mantida. Eu tenho oração reduzida com oração reduzida. Tá vendo? Se ele tivesse colocado assim, ó, é relativamente fácil suportar a injustiça. O mais difícil é que se suporte a justiça. Aí eu teria rompido o paralelismo, que eu ia ter reduzido de um lado, desenvolvido do outro. Tá vendo? Então depende do que eu fiz aqui. Então aqui tá ok. Então padronizou na reduzida. Vou sim, só para você estudar depois, ficar mais fácil. Tais são os preceitos do direito. Viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence. Então, viver, não ofender, dar. Padronizou na reduzida. Vendo? Aqui já é um outro pedaço, né? Dar a cada um o que lhe pertence é complemento do dar. Excesso de direito, excesso de injustiça. Sem verbos, né? Apenas nomes. Então, está padronizado no nome. Resposta, letra E. Porque eu tenho verbo e nome. Ausência de paralelismo. Entenderam? Fácil não é, mas nós não estamos aqui reunidos nesta linda tarde para corrigir questões fáceis, porque senão você faria na sua casa sozinho, né? Vamos pensar. Então, se você está aqui, é porque faz sentido e eu tenho que fazer valer cada centavo do seu dinheiro e do seu tempo, né? Porque, às vezes, não é só nenhuma questão de dinheiro também não, né, gente? Né? Obviamente, isso também, muito importante eu fazer valer cada centavo do seu dinheiro. E importante também fazer valer o seu tempo. Você tem que vir à aula e pensar assim, beleza, agora eu consigo estruturar uma ficha de paralelismo, porque ela deu vários exemplos. Porque, gente, não adianta eu te explicar rapidão assim, paralelismo é isso. Eu sei que às vezes o aluno quer um raciocínio simplificado, mas tem várias formas de a gente cobrar paralelismo. Padronização de pessoa, do verbo, padronização de tempo verbal, padronização de classes gramaticais, só adjetivo, só substantivo, só verbo, padronização de oração, só reduzida, só desenvolvida, padronização de vozes, voz ativa, voz passiva sintética, voz passiva analítica, tá vendo? Então eu tenho crase, artigo, eu tenho muitos mecanismos envolvidos nas relações de paralelismo. E infelizmente, gente, a criatividade é uma coisa que não está faltando à banca. Então cada hora aparece de um jeito, beleza? Então, revisado esse conteúdo, vamos para a questão de número 6. Que vale ouro. 6. Eu tenho lá o seguinte. A frase abaixo que não se refere a uma outra bastante conhecida. Ele te deu até uma dica. Isso é o conceito de intertextualidade. Então, o que é o conceito de intertextualidade? Um texto secundário, quer dizer, produzido depois, né? Apresenta referências em um texto primário. Qual é o problema disso aqui? Vou te contar. Se você não tiver conhecimento acerca do texto primário, e aí? Não consegue fazer. Tá? Não tenho conhecimento do texto primário, não vou conseguir fazer, beleza? Então, aluno que não tem conhecimento do texto primário, não consegue fazer. Então, basicamente, essa é a realidade. Bom, a justiça tarda, mas não chega. Ele fez aqui uma paródia, né, da frase a justiça tarda, desculpa, mas não falha. Paródia porque mudou o significado, tá? Então, paródia porque houve uma ruptura. De qual ditado? A justiça tarda, mas não falha.
Depois da impunidade vem a bonança. Então, a frase original, também parodiada, é depois da tempestade vem a bonança. Não é essa daqui? Assim tropeça a humanidade. A frase é assim caminha, no sentido de segue. Também é paródia, rompeu com o significado básico. Paródia muda o significado, paráfrase mantém, né? Paródia, mudança do sentido básico do trecho. Paráfrase que não apareceu aqui, né? Manutenção desse sentido básico. Então, paráfrase é manutenção. Então, assim tropeça a humanidade, a frase original é assim caminha a humanidade. Eu, por exemplo, fiz essa questão por eliminação. Não existe o herói sem a plateia. Sei lá se existe isso, mas eu sabia que essa frase aqui era do Getúlio Vargas. E se eu não soubesse? Aí você se ferrou. A frase do Getúlio Vargas é saio da vida para entrar na história, na carta dele de possível suicídio. Então, a frase original é essa, também é uma paródia, né? Que aqui é o contrário, né? Sai da história para cair na vida. Então, paródia, saio da vida para entrar na história. Bom, então nesse caso aqui, gente, a única que me sobrou, que eu não conhecia, era a letra D, e era a resposta. E o natural é que fosse assim mesmo, porque como ele está falando de referência intertextual, ou seja, o diálogo entre textos, ele sempre vai buscar trazer coisas que sejam do repertório da maioria, né? A banca vai buscar trazer frases que sejam do repertório da maioria. Ah, isso quer dizer que vai acontecer dessa forma? Não sei, gente. Aí é aquela coisa, depende do repertório de mundo do candidato. Não posso falar que não depende, porque depende mesmo, né? Então, assim, se acertar uma questão dessa, tinha que ter conhecimento desses ditados aqui, e pelo menos do Getúlio Vargas, ou uma boa condição de chutar, beleza? Então, resposta à questão número 6, letra D, de devo ser uma pessoa com o mínimo de noção do mundo. Também funciona. 7. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Triste pra caramba isso aqui, né? Então aqui, ó, eu conheço a estrutura desse argumento. E você também conhece. Tanto que, tal que, isso aqui é o que, gente? Tamanho que, de modo que, de forma que, de sorte que, e aí vai. Isso daqui é relação de causa e consequência. Na verdade, os conectores são conectores consecutivos, né? Então, aqui a gente tem conectores consecutivos. Na estrutura desse pensamento, eu tenho causa. A causa é ver triunfar a nulidade, ver prosperar a desonra, ver crescer a injustiça, ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. Consequência, a gente tem vergonha de ser o quê? Honesto. Desanimar
a virtude. Essa consequência é positiva ou negativa? Negativa. Só para você entender aqui como é que você estruturou a análise, tá? Então, uma consequência, e como é que é a estrutura dessa consequência? Negativa. Sobre essa segmentação, é correto afirmar que, enquanto o primeiro segmento mostra aspectos negativos, o segundo segmento mostra aspectos positivos. Não, os dois, ambos são negativos. Eliminou essa. O primeiro segmento mostra a situação política causada pelas atitudes do homem. Na verdade, ele mostra, não causada pelas atitudes do homem, ele mostra as causas do problema, citadas no segundo segmento. Não, o primeiro é causa. E o segundo é a consequência das causas, né? Então, aqui ele embolou tudo e botou causa da causa. Então, é errado. O segundo segmento indica as consequências negativas das causas citadas no primeiro. Eu acho que é bem isso. Ó. Primeiro é causa, ver triunfar a nulidade, prosperar a desonra, crescer a injustiça. Então, eu tenho várias causas. Ó. Consequência, desanimada a virtude, rir-se dar honra, ter vergonha de ser honesto. E são consequências negativas, né, gente? Claro. Então, essa resposta aqui, ó, o segundo indica consequências negativas das causas citadas no primeiro. É maravilhosa. Essa vai ser a nossa resposta, tá? O primeiro segmento apresenta várias explicações para os fatos citados no segundo segmento. O segundo nem é fato, né, gente? São reflexos. O segundo segmento enumera conclusões retiradas dos pensamentos expressos no primeiro segmento. Primeiro pensamento, aqui não são pensamentos, aqui, ó, são basicamente observações mesmo. Ele usa o verbo ver, né? Não é o que eu penso, é o que eu vejo. É com base na realidade, né? Que, ó, de tanto ver. Então, só para você ter uma noção de como é que você ia eliminar as outras, tá? E os conectores de tanto que, tão que, eles te ajudariam a estruturar esse raciocínio em causa e consequência, porque o intensificador está sempre na causa, né? Comeu tanto que passou mal, tanto e o que introduzindo a consequência. Comeu tanto que se sentiu mal, pode acontecer também, né, gente? Nunca passei mal de comer muito, não. Eu como e não passo mal, esse que é o detalhe. Nem comida estragada me faz passar mal, gente. Nem durante as minhas gravidezes, e o plural de gravidez é gravidezes, nem durante as minhas 3 gravidezes, na verdade 4, porque eu perdi um bebê, eu passei mal. Não tive um enjoo, eu comia, só engordava, não passava um malzinho sequer. Graças a Deus, né? Bom, aí depois eu tenho assim, ó, desde que adulto, comecei a escrever romances. Então, vamos pegar aqui. Romance. Tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer, o menos quer dizer o mínimo. Numa época de atrocidades, injustiças como a nossa, ele se projeta no texto, ó. É uma busca de adesão do leitor, tá? Então, numa época de injustiças como a nossa, é acender sua lâmpada. Então, o que ele quer fazer é isso aqui, ó, acender a lâmpada. Fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que ele caia na escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Então, basicamente, ele está falando assim que o escritor é uma luz no mundo, vamos traduzir, só. Super concordo, né?
É uma luz no fim do túnel. Por que eu estou colocando fim do túnel? Em um mundo que tem ladrões, assassinos e tiranos, náusea, horror. Então, usando essa metáfora aí. Claro que não precisava, se fosse um ditado, né, o escritor é uma luz no fim do túnel e a gente sabe que também poderíamos brincar com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse texto, ele traz uma crítica a políticos. Ele fala que o escritor vai trabalhar a realidade. Está escrito isso no texto? Ou ele está falando apenas que o escritor é uma luz? Onde que eu tenho aqui falando que o escritor trabalha a realidade? Ele escreve romance. Romances são textos o quê? Literários. Quer dizer, sem foco. Pode ser real ou não, né? Baseado em uma história real ou não, mas sem foco em algo específico. Então, ele pode trabalhar temas diversos, beleza. Agora, depois que eu já fiz uma leitura, olha, segundo esse pequeno texto, a função do escritor no mundo é revelar realidades aos mais cultos. Primeira coisa, gente, realidades a gente não pode nem trabalhar que é isso. Mas onde é que eu acho no texto a expressão menos cultos ou algo que remeta a elas? Até porque a pessoa que tem acesso a livros não costuma ser menos cultas. Então isso aqui, ó, extrapola o texto. Beleza? Então isso aqui está além do texto. Depois eu tenho denunciar crimes. Primeira coisa, nem tem isso. E muito menos contra os mais o quê? Pobres. Essas duas informações vão além do texto, extrapola o texto. Esclarecer fatos circunstantes. Tá, quer dizer, falar sobre o que ele quiser. Né? Uma lâmpada, segura uma lâmpada. Aí eu pensei, nossa, que horror. Mas vamos lá, iluminar a consciência das autoridades. Onde é que está falando que ele escreve para as autoridades? Não tem isso. Então, eu sei que isso aqui vai além do texto. Escreve para as autoridades? Não. Escrever sobre temas desconhecidos. Isso aqui contradiz o texto. Deixa eu te explicar por quê. Ó. Tem um pedacinho do texto que ele fala isso aqui, ó. Fazer luz sobre a realidade de seu o quê? Mundo. Então, se é seu mundo, não é algo desconhecido, tá? Então, escrever sobre temas o quê? Desconhecidos. Então, esclarecer fatos circunstantes que estão ali dentro da lógica do leitor. Então, aqui, ó, ele fala que é luz sobre seu mundo. É lícito fazer por eliminação. E essa questão aqui, eu fui por eliminação. Eu falei assim, ó, ele não escreve sobre temas desconhecidos, porque essa contradiz o texto. O texto não fala de menos cultos e nem é possível inferir isso, nem um raciocínio inferencial, né, indutivo, porque normalmente se a pessoa tem acesso a livros, ela em vez de menos culto, ela está na seara dos mais cultos. Depois, os mais pobres também não têm essa referência dentro do texto. Fatos circunstantes, achei horroroso, mas enfim, vida que segue, vou ser feliz com o que eu tenho na prova. E aí, seguir sabendo que eu acertei a questão, beleza? Aí estou em outro texto. Então, fechamos essa daqui, tá? Que era a questão 8, letra C. Agora estou na questão de número 9, beleza? Não sou nem otimista, nem pessimista. E ele está explicando, ó, os otimistas são ingênuos. Aqui, ó, pois, é como se eu tivesse uma ligação assim, ó. Pois, os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso, sou um homem de esperança. Isso aqui é uma igualdade, né? As duas coisas, falando a mesma coisa, né? Uma tradução. Aí, nesse caso, o conector certo seria um ou seja. Quer dizer, ele replica a informação.
replicação da informação. Sei que é para um futuro muito longínquo. Aqui ele está mostrando um traço mais pessimista. Muito longínquo, né? Se ele ainda falasse, aqui, ó, traço mais pessimista. Que ele tem esperança, né, gente? Mas ele sabe que é para um futuro muito o quê? Longínquo. Sonho com um dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. Então, o texto do Ariano Suassuna, lindo, né? E aí, a gente tem o Ariano Suassuna trazendo exatamente, né, que a ideia dele de justiça, ele sabe que não é algo que possa ser implementado do dia para a noite, que está em um futuro muito longínquo. Então, embora ele não seja otimista nem pessimista, ele é realista. E ele, como realista que é, e no caso ele fala que é um realista esperançoso, ele vê a possibilidade de justiça no mundo, mas em um futuro mais distante. Então, interpretado o texto, vamos lá. Apesar de dizer-se não pessimista, a frase 2 que demonstra pessimismo, sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça, otimismo. Ele quer justiça. Sei que é para um futuro muito longínquo, pessimismo. Né? Essa que é a ideia aqui. Sou um homem de esperança, isso é mais otimismo. Sou um realista esperançoso, se ele tem esperança, ele está mais para o otimista. Beleza? Os otimistas são ingênuos. Não está falando do autor. Ó. Ao dizer-se não pessimista, a frase do texto que demonstra pessimismo. Dizer-se não pessimista é o autor, né? Então, ele caracterizou os otimistas. Os otimistas são ingênuos. Ele não falou dele mesmo, não. Aqui é que tal. Sou, sei, sonho. Tá vendo? Eu sonho, eu sei, eu sou, eles. Essa daqui era impossível. Não aborda a perspectiva do autor. Que aqui ele falou dizer-se, então ele está trabalhando aqui a perspectiva do autor. Então, quando o autor fala assim, apesar de dizer-se não pessimista, quando é que ele demonstra certo pessimismo? Ele, o próprio autor. Então, a letra ela estava excluída, né? Logo, a melhor resposta aqui, letra B. Essa questão não era difícil, mas era uma questão inteligente, bem legal mesmo. Respirou. 10. No texto de Suassuna, há uma série de relações lógicas, de novo, ó, dedução, né, ou conectores, entre as frases, que devem ser inferidas pelo leitor, pois não aparecem verbalizados por conectivos. Ah, questão de conectivo. A relação lógica entre os segmentos abaixo, separados por duas barras inclinadas, que está corretamente indicada. Aqui, ó, não sou nem otimista, nem pessimista. Aqui a relação é de adição. Tampouco. Também não. Nem é conector aditivo, ele dá uma ideia de negação. Essa daqui, se você errasse, eu queria passar a sua cabeça no muro chapiscado. Sabe por quê? Olha aqui, ele ainda falou assim, são verbalizados às vezes sem conector, só que essa tá com conector e o conector é aditivo, então se você errar, você tá querendo, né? Mentira, porque às vezes é difícil mesmo, mas a ideia aqui é de negação, não é de oposição, não. Não sou nem otimista, nem pessimista, porque, pois, aqui ó,
pois os otimistas são ingênuos e os pessimistas são amargos. Ou seja, eu não sou por causa disso. Essa tá ótima. Eu consigo inserir aqui esses conectores, que são conectores de o quê? Explicação. Eu não sou otimista nem pessimista, porque os otimistas são ingênuos e os pessimistas são amargos, e eu não quero ser nenhuma coisa nem outra, ou eu não sou nenhuma coisa nem outra. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Por isso sou um realista esperançoso, né? Uma conclusão. Já que eles são ingênuos e amargos, eu prefiro ser, né? Por isso sou, é um raciocínio de conclusão, porque você tem que colocar o conector é aqui, né? Sou um realista esperançoso, ou seja, não é causa. Sou um homem de esperança, é uma explicação, né? É uma duplicação, inclusive, da ideia. Cabe um ou seja, isto é. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Aqui, ó. Sou um homem da esperança, mas, porém, sei que é para um futuro muito longe. Eu espero, mas vai acontecer. Aqui é oposição, contraste. Beleza? Então, neste caso aqui, a gente tem oposição, mas, porém, ok? Então, o que eu vou ter de resposta? Letra B. Questão muito bem formulada, muito bem feita, legal pra caramba, ok? Então, nota 10. Eu adorei fazer essa prova. De verdade, eu achei uma prova bonita, bem feita, os textos ótimos, né, com boas referências de autor, só que é uma prova difícil. Então, o que eu posso dizer para você? Realmente era uma prova com um nível elevadíssimo, né? Então, eu fui mal, refletiu sobre o que aquilo, sobre o que você não conseguiu perceber na prova, essa aula foi satisfatória para você melhorar um pouco esses desdobramentos de texto, entender um pouco dessas premissas, desses argumentos, dessas conclusões, quando da formulação de proposições de lógica, de paralelismo, conseguiu perceber o que é uma preposição que tem uma relação com a regência, o que é uma preposição que traz apenas uma perspectiva de sentido. Então, o objetivo da gente aqui é ajudar você a melhorar sempre, né? Ajudar você a ter o resultado que você está buscando. E eu estou aqui para isso. Então, acabamos por aqui.